Venham vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Tenham todos vocês testemunhas. Boa noite a todos vocês que vieram aqui rezar com a gente, com toda a comunidade. É uma alegria muito grande nós refletirmos a campanha de fraternidade ecumênica. Já tivemos um encontro, e naquele primeiro encontro nós refletimos: a paz gera o amor. E agora nós vamos iniciar o segundo encontro, hoje um pouco diferente. Aquele primeiro nós podemos fazer ao vivo, e agora, por causa desses decretos, nós não temos esse tempo para fazermos juntos. E a solução que encontramos é isso: nós vamos gravar a nossa reflexão para depois partilhar com vocês, quarta-feira, às 8 horas, às 20 horas. Então, já estão convidados. Enquanto tivermos esse decreto, nós faremos dessa forma. É uma alegria muito grande e hoje nós vamos refletir: a paz leva ao diálogo. E para nos ajudar nessa reflexão, temos aqui alguns membros da nossa comunidade. A Tarsis, que é secretária do CPP, leitora da comunidade Nossa Senhora da Glória. Bem-vindo, Tarsis. Boa noite, Diácono Jones. Boa noite, comunidade. Vamos rezar juntos hoje. Agora a gente vai apresentar a Vânia, que é do grupo de reflexão, vice-coordenadora da comunidade Sagrada Família. Bem-vinda, obrigado por ter vindo até nós. Olá, com satisfação que eu estou aqui participando e estou muito feliz de poder estar aqui, podendo compartilhar com todos vocês. Obrigado. E agora também participa conosco o Leandro, que é coordenador da comunidade São Tiago. Bem-vindo, Leandro. Que bom você estar aqui. Obrigado, Diácono Jones. Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estar com vocês essa noite para partilhar, então, mais um encontro da campanha da Fraternidade Ecumênica. Ótimo. E temos mais um ainda nos ajudando, o aspirante ao diaconato, o Iverson, que é da comunidade Nossa Senhora da Glória. Bem-vindo, Iverson. Obrigado por ter vindo nos ajudar a refletir. Boa noite a todos. Obrigado, Diácono Jones, pelo convite. E vamos estar em oração. Sim, hoje nós vamos fazer essa gravação dessa reflexão que ficará depois disponível para toda a comunidade. Eu fico muito alegre de ver que a comunidade quer nos seguir e fazer também essa caminhada. Hoje nós fazemos, hoje a nossa. Mas depois, quarta-feira, inspirado por nós, nós esperamos que a comunidade também faça a sua caminhada. E agora vamos então iniciar lá na página 2, com a oração inicial. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo é a nossa paz. Esse é o lema que inspira a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Desejo que a paz e o amor de Deus estejam conosco neste encontro. É o amor de Cristo que nos reuniu. O Evangelho nos diz que Jesus foi conduzido ao deserto pela ação do Espírito Santo. A Quaresma é um tempo em que também somos convidados a adentrar pelo deserto da nossa vida, enfrentar aquilo que nos afasta de Deus, a fim de fortalecer e renovar a fé. Isso só é possível com a ação do Espírito Santo. Peçamos que ele venha sobre nós e nos conduza neste tempo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora nós voltamos lá na página 8, onde está o segundo encontro, para nós iniciarmos. O diálogo é uma ação plural, ou seja, é a interação entre duas ou mais pessoas. Em um diálogo, os envolvidos falam e ouvem. O que escuta não precisa concordar com o que fala, mas precisa ouvir, permitir que o outro fale. Assim, o diálogo constrói pontes entre abismos. Hoje, o mundo oferece inúmeras ferramentas de comunicação. Nem sempre, porém, elas promovem o diálogo. As redes sociais, por exemplo, nos colocam numa bolha na qual só recebemos conteúdos que estão de acordo com o que pensamos. Vamos refletir. Sou capaz de dialogar com quem pensa diferente de mim? Com quem votou num candidato diferente do meu? Com quem torce para o time adversário? Com quem professa a fé em outra igreja? Vamos, nessa última colocação, vamos fazer uma pausa, pensar. Com quem eu tenho diálogo? Com quem professa a fé em outra igreja? Alguém que é diferente do meu candidato, que torce para outro time? Vamos continuar então. Jesus foi um mestre do diálogo. Ele ouvia todos que se aproximavam dele e era capaz, inclusive, de ouvir o silêncio e os gestos das pessoas. Assim como na ocasião na qual percebeu que foi tocado na barra do manto por uma mulher no meio da multidão. Jesus, ajuda-nos a ser pessoas abertas ao diálogo. Lembro daquela mulher que sofria hemorroída e ela toca na esperança de ser curada. Os discípulos dizem, tem tanta gente que empurra, como vamos saber? E aí a gente percebe Deus aberto para o diálogo com aquela pessoa. Percebe que alguém o tocou diferente e se voltou depois para ela. A vida de oração nos torna pessoas de diálogo. Rezar é conversar com Deus. Eu falo e Deus me escuta e vice-versa. Quem cultiva essa relação com Deus é capaz de dialogar com todas as pessoas. Jesus era assim. Por isso, era capaz de dialogar até com o inimigo sem deixar-se corromper por ele. O Evangelho diz que, ao ser tentado pelo diabo no deserto, Jesus o escutou e o respondeu, sempre com a palavra de Deus. A falta de diálogo é causa do rompimento de muitas relações familiares, amizades, casamentos e etc. Essa falta constrói muros gigantescos entre as pessoas. O período da Quaresma é um tempo oportuno para derrubarmos esse tipo de muro, tanto na relação com Deus quanto com o próximo. Para isso, às vezes basta um passo na direção do outro, com disposição de escutá-lo. Deus nos fala de forma concreta na sua palavra e nos interpela a uma resposta. Vamos ouvir com amor e atenção o evangelho proposto para o nosso encontro. Proclamação do Evangelho de São Marcos. Glória a vós, Senhor. E levantando-se daí, Jesus foi para o território de Tiro. Entrou numa casa
e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu ficar despercebido. Uma mulher tinha uma filha possuída por um espírito impuro. Logo que ouviu falar de Jesus, veio e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, nascida da Fenícia da Síria. Ela pedia que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Jesus dizia: deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela lhe respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Jesus lhe disse: por causa do que você falou, vá, o demônio saiu de sua filha. E quando ela voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama, e o demônio tinha ido embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora fazer uma leitura orante desse Evangelho. Nós ouvimos a proclamação muito bem colocada pelo Iverson, mas eu vou pedir que mais alguém faça uma outra leitura para a gente ouvir e deixar essa palavra ressoar em nós, para a gente refletir e depois poder partilhar. Tarsis, poderia ser você? Diácono, eu vejo como Jesus deixou essa mulher pertencente ao reino. Eu sinto que essa palavra de pertencimento, o quanto isso é valioso para nós e o quanto é importante que todos nós tenhamos esse sentimento de pertencimento ao reino de Deus. Essa parte me chamou bastante atenção nessa leitura. Obrigado, Tarsis. É preciso a gente sempre olhar os acontecimentos daquela época, porque foi escrito para aquele povo, e Marcos tem um objetivo quando escreve esse evangelho. Ele escreve para os pagãos, não é isso? E essa mulher é de uma outra descendência, né? Ela é síria. E, além de pagã, era de outra nacionalidade. Aí a gente começa a ver exatamente quem é essa pessoa que chega. A reação primeira que Jesus deveria ter era exatamente o quê? Colocar uma barreira. Os judeus colocavam essa barreira, não é isso? Não deixava de se aproximar. Inclusive a palavra cães é a maneira com que eles tratavam os estrangeiros, os pagãos. Jesus usa essa expressão, Marcos coloca na boca de Jesus essa expressão dos cães, para dizer: você é estrangeiro, o que você está querendo? A aliança, a promessa da aliança, para quem que era? Vamos continuar partilhando um pouco. E agora eu vou convidar a Vânia para refletir conosco o que esse evangelho tocou para você. Bom, Diácono Jones, eu vejo aqui o que a gente trata aqui na nossa campanha da fraternidade, que é que Jesus, ele olha para todo mundo da mesma maneira, independente do que ele é. Eu vejo isso até por mim mesmo, na minha família, que eu venho de uma família oriental, então nós temos muita religião oriental lá, diferente. Lá em casa, nem todos têm a mesma religião. Eu tive toda a orientação pela minha mãe, ela não sendo católica, de estar me colocando nos sacramentos da igreja. E eu vejo isso aqui, por isso, Jesus, ele olha para todos da mesma forma. E uma coisa que eu sempre digo, independente da sua opinião, do que você tem, do que você acredita, você tem que respeitar o próximo. Respeitando do mesmo jeito que Jesus olha. Jesus olha para todos da mesma forma, do mesmo jeito. Independente do que é e do que as pessoas são, do que elas fazem. Ela pediu com piedade, ela pediu o que ela precisava naquele momento, ela teve
o que nós precisamos dessa humildade, e Jesus não olhou para o que ela era, simplesmente ele foi lá, ajudou, que é o que nós deveríamos fazer, o que o nosso mundo precisa mais. Então eu vejo um pouco isso também na minha família, por ter várias religiões lá dentro da minha família. A minha mãe fez, ela falou assim, você vai fazer, fiz os sacramentos todos, nesses momentos que todo mundo de uma família católica tradicional, e eu escolhi ser católica, e ela fica muito feliz por isso, mesmo ela não sendo, ela fica muito feliz, e isso que eu vejo que é da campanha, essa parte ecumênica, o respeito, e desde que você confie em Jesus, acredite em Jesus, você tem que olhar para o seu próximo dessa maneira, do mesmo jeito que ele olha para a gente. Obrigado, Márcio. Leandro, nos ajude um pouco também na reflexão. Sim, Diácono, a gente tem hoje uma sociedade cada vez mais polarizada, né? Onde a opinião tem que ser dada a todo momento. A gente tem nessa necessidade, como o texto trouxe para a gente como reflexão, de se posicionar nas redes sociais e se colocar, né, nessa discussão a qualquer custo. Eu acredito que o Evangelho vem para a gente trazer justamente, né, assim como os nossos amigos hoje já partilharam, esse acolhimento às diferenças, essa escuta, né? Jesus, afrontando, né, aquela sociedade naquele momento, deu ouvido, deu espaço para uma pessoa totalmente excluída, onde possuída pelo demônio, estrangeira, né, era assim, o último nível da sociedade daquele momento, né? E hoje a gente também tem essas mesmas pessoas na sociedade, próximas a nós, e o exercício, né, o chamado que eu acredito desse evangelho é ouvir as diferenças, né? Escutar de verdade essas diferenças, para daí sim a gente conseguir entender um pouquinho mais o que aquele irmão quer nos dizer. Eu também, como testemunho de vida, também tenho convivência com uma religião diferente. A minha esposa, ela é espírita, e a gente convive com essa diferença diariamente no nosso casamento, de religião, por exemplo. Mas nós não deixamos de falar do Evangelho, não deixamos de falar de Deus em nenhum momento, né? Apesar das diferenças, com um espaço de escuta e acolhimento. Obrigado, Leandro. Muito bom. E o Iverson, nosso aspirante ao diaconato. Tem um versículo, né? Logo que ouviu falar, veio e atirou-se aos seus pés. Né? Então, nesse momento, nós estamos aí com a pandemia, também traz para nós o diálogo, a gente sempre procurar Jesus, né? Através dele nós chegamos a Deus. E nenhum preconceito justifica a criação de barreiras que impeçam o pleno encontro com Deus por meio de Jesus, através da nossa caridade. Ok, muito obrigado. É bonito ver isso, né? Apesar das diferenças, Jesus para, escuta, conversa com ela que era diferente. A palavra cães que ele usa é exatamente para marcar essa diferença, não o fechamento dele. Mas aqui a gente vê também uma coisa bonita, porque quando você cria uma barreira contra alguém, nós deixamos de fazer uma experiência muito bonita. Essa mulher chama Jesus de quê? Senhor. Ela, pagã, assume Cristo como Senhor da vida. E é nessa condição que ela vai falar com Jesus. Olha que bonito, né? É um testemunho para nós. Então, a verdade das coisas não estão só em nós. Deus inspira a verdade em todas as pessoas, em todas as situações. Tá? Muito bom, muito obrigado. Depois nós voltamos a falar mais um pouco. Mas agora vamos continuar.
A paz oferecida por Jesus não é um sentimento que nos traz calmaria. Ela é um dom que nos compromete com os valores do Evangelho. É uma paz que não se conforma com nenhuma forma de exclusão, indiferença, discriminação e injustiça. Muitas vezes, no entanto, nós rejeitamos essa paz. Um exemplo disso é quando, por algum motivo, deixamos de falar com alguém que mora conosco ou que convivemos no trabalho ou na comunidade. Usamos de indiferença para punir ou excluir a pessoa de nossa vida. A indiferença é terrível, né, gente? Então agora convido cada um de nós a fecharmos os olhos, trazer na sua memória a sua história, as pessoas com quem tem dificuldade de dialogar. E com isso, às vezes, rompeu a comunicação ou até excluiu da sua vida. Também aqueles que agiram assim com você, te excluiu. Como que você se sentiu? Ser tratado com indiferença dói tanto quanto ser agredido verbal ou fisicamente. Por um minuto vamos refletir na nossa história pessoal de cada um. E podemos então continuar. Vamos refletir o peso das barreiras que você já levantou diante das pessoas que você excluiu da sua vida. Faça um momento de silêncio orante e penitente. Depois diga: Jesus, ajudai-me a remover as barreiras que me separam de Deus e do meu próximo. Testemunho. A Igreja do Paraná mantém, desde 2014, uma missão ad gentes no país da Guiné-Bissau, na África, na cidade de Quebo, onde a missão São Paulo VI está localizada, o islamismo e a religião predominante. Este contexto, no entanto, não impede que os cristãos e os muçulmanos convivam de forma pacífica e respeitosa. Em 2020, os missionários conseguiram unir forças de cristãos e muçulmanos para construir um muro ao redor do Hospital Guerra Mendes, único da cidade. Ele era invadido por animais como cachorros, cobras, porcos, galinhas, e o que era muito prejudicial à saúde. Diante dessa realidade, algumas dioceses do Paraná se mobilizaram para conseguir os recursos financeiros a fim de construir este muro, o qual possui 125 metros de extensão e 1,70 m de altura. Os missionários mobilizaram a comunidade local, cristãos e muçulmanos, para trabalharem de forma voluntária na construção do muro. Esta ação foi um benefício para toda a comunidade. Vejam só, às vezes condeno uma campanha ecumênica, mas aqui você tem concretamente que é possível ter ações conjuntas. Você defender a vida é o ponto-chave de todos nós, não importa qual seja a religião. Claro que às vezes temos dificuldades, alguns mais fanáticos, outros menos. Nós mesmos, às vezes, nos fechamos e não queremos isso, né? Eu vejo quando todo ano tem o encontro ecumênico aqui de Maringá, que tem celebrações, pouca gente se desloca para ir lá celebrar com eles. Aí esse ecumenismo, quer dizer, esse diálogo, só fica na teoria. É preciso a gente colocar a prática, descobrir ações conjuntas que podemos fazer para melhorar a vida das pessoas. Vamos então refletir sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica agora. A campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
quer ser um convite para viver um jejum que agrada a Deus e que conduz à superação de todas as formas de intolerância, racismo, violências e preconceitos. Acolher e viver essa campanha é uma das formas de cultivar a espiritualidade da Quaresma. A campanha de fraternidade ecumênica propõe que as comunidades de fé façam o caminho dos discípulos de Emaús, marcado por 4 paradas: ver, julgar, agir e celebrar. Na primeira delas, somos convidados a conversar sobre os acontecimentos que marcaram nossa vida. Inspirados pelos discípulos de Emaús, que, impactados pela morte de Jesus, saíram de Jerusalém e conversavam sobre tudo o que havia acontecido. Nós também vamos conversar sobre o que nos tem acontecido. Isso podemos conversar, né? Depois, mais adiante, vamos parar e conversar sobre o que estamos vivendo aí. Se Jesus chegasse até nós hoje e nos perguntasse: o que andais conversando pelo caminho? O que iríamos contar a ele? Certamente, a pandemia da Covid-19 que assola o mundo desde março de 2020 seria um dos assuntos. Foram centenas de milhares de vidas perdidas em todo o mundo. O texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica diz: cada uma dessas mortes representa ausência, saudade, interrupção de planos e projetos. No Brasil, presenciamos, dia após dia, milhares de sepultamentos. Foram sepultadas muitas histórias, da mesma forma que foram interrompidas vidas de importantes lideranças indígenas, populares, comunitárias. A campanha da Fraternidade Ecumênica relata que a pandemia escancarou as desigualdades sociais, o preconceito, a violência, a cultura da indiferença. O Brasil retornou ao mapa da fome. Cresceu o desemprego, o número de pessoas em situação de rua, a violência contra a mulher e contra os grupos minoritários. Alguém gostaria de partilhar como sua vida e da sua família foram afetadas pela pandemia? Quer seja para contrair o vírus ou sofrer alguma das consequências dele, como desemprego, isolamento, tudo isso que nos afeta, vamos partilhar neste momento? Pode ser você, mais. Isso. Bom, acho que a gente verifica assim pelos amigos. Eu perdi uma tia em Manaus, bem naquele momento do caos. Ela já tinha 84 anos. E o genro dela trouxe, né, o vírus. Ele se sentiu muito culpado. É o que está acontecendo muito, né? No momento que ele trouxe, porque ele também ficou doente. E ela faleceu num dia e ele faleceu no outro. E ficou só minha prima e as minhas priminhas, né? Lá, que é a filha da minha tia. Então a gente vê isso, o que está acontecendo com o mundo, né? A gente tem que respeitar muito esse vírus, porque ele está aí, ele existe, e ele tem afetado. E ocorre também uma falta do diálogo, da comunicação, de como é passado, de como as pessoas passam, as fake news. E o que trata hoje, o nosso segundo encontro é bem isso, é sobre o diálogo, da gente respeitar, escutar o outro, independente do que for. Eu vejo isso pelo que aconteceu na minha família. É uma tia que ela vinha desde Manaus sozinha, pegava um avião, vinha sozinha para São Paulo, depois ela ia visitar a gente. E hoje ela não vamos ter a presença dela mais, infelizmente. Que era muito alegre, ela passava em todos os parentes aqui do Paraná. E olha como afeta por causa disso. E é por isso mais que eu vejo que a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Obrigado, Vânia. Pode ser você, Leandro.
acredito que diretamente ou indiretamente, né, todos nós fomos afetados pela pandemia e é inegável que nós ainda, numa cidade com um sistema de saúde um pouco melhor, a gente ainda não chegou a uma situação como viveu Manaus, provavelmente. Estamos próximos, infelizmente, né, com o decreto dessa última semana. Mas eu gostaria também de compartilhar o caso do meu avô, que nós perdemos para a Covid também. Foi um momento de bastante sofrimento na família, de receber ligações uma vez ao dia, né, e ficar sem notícias de um dia para o outro. Minha família, né, infelizmente, não teve muita opção. Ele passou por um procedimento no hospital e contraiu o vírus no hospital. E aí sim, a importância do coletivo, a importância de nós todos estarmos conscientes que indiretamente, né, nós podemos contribuir com o bem ou com o mal, né? Se os hospitais não estivessem tão cheios, se os profissionais de saúde não estivessem tão abarrotados de serviço, provavelmente meu avô não teria contraído o vírus no hospital e tivesse vindo a óbito, né? A gente não deseja para ninguém o que se passa nesses dias, né, de ligações por chamada de vídeo, né? É muito triste, é muito pesado. E claro, né, no nosso coração nós pedimos por amigos, por conhecidos que também enfrentam a doença, e não só a doença física, né? Mas acredito que foi um ano e tem sido, né, meses de dificuldade financeira para muitas famílias, crises de ansiedade, né? Nós em casa nós passamos por momentos mesmo, né, de bastante desespero, de ficar em casa sem notícias da família, querendo ajudar e não, né, a gente ficou realmente de mãos atadas nessa situação e contando de fato com a oração da comunidade. E aí vem a parte que mais fortaleceu a gente nesse momento. A minha família é de uma comunidade pequena no interior de São Paulo, em Presidente Bernardes, e a união da oração, a união, né, da comunidade lá fez total diferença para que eles pudessem superar esse momento. Eles também pegaram Covid do meu avô, que, né, precisou de acompanhante no hospital, e tiveram muito apoio de pessoas que levavam, né, comida, um agrado, coisas desse tipo. Então, num momento de dificuldade, nós também vemos a ação do Espírito Santo, com certeza, no meio de nós. Obrigado, Leandro. Vamos agora com o Iverson para nos ajudar nessa partilha. Somos solidários, né, com a perda dos familiares, e realmente ela nos traz essa angústia e traz o medo, né, porque a gente não sabe do amanhã. Mas o Leandro pontuou bem, em oração junto com a comunidade, nos fortalece para que dia a dia vencemos essa pandemia. Vivemos um dia de cada vez. Obrigado, Leandro. Tarsis. Além de todo esse sofrimento pessoal, familiar que cada um aqui relatou, também perdi parentes, os meus amigos perderam pais e mães, eu sofri muito com isso, pessoas muito jovens perdendo os pais para essa doença. Eu compartilho com vocês o que eu vivo diariamente na minha profissão, que foi o sofrimento dos empresários, com todo esse fechamento de empresas, com toda essa restrição que muitos passaram. Alguns ainda nem conseguiram retomar suas atividades, como algumas escolas, atividades infantis. Então, o sofrimento e a dor que trouxe essa pandemia foi muito amplo. E como já foi falado aqui também, é a oração que nos mantém firmes, é a oração que nos traz esse sopro de esperança por dias melhores. Obrigado, Tarsis. Vocês se lembram também que nós chegamos nessa pandemia com um problema muito sério, que é essa divisão polêmica política nossa,
de facção, realmente, né? Você não aceitar, isolar, um condenando o outro, e nessa briga, nessa separação, nessa falta de diálogo, nessa falta de respeito para um com o outro, vem a pandemia. E a pandemia nos separa mais ainda, nos isola muito mais ainda. Então a dor agora começa a ficar mais grave, mais pungente em nós, né? E quando alguém experimenta na família a situação da Covid, é uma dor muito grande. Eu vivi isso na minha família, sei muito bem o que é isso, né? E realmente a oração da comunidade é muito importante, porque aquela pessoa que tem a Covid, ela fica isolada lá no hospital. Muitas vezes não tem nem alguém para conversar, nem sabe que estamos rezando. Mas espiritualmente nós estamos unidos a Ele, dizendo: você não está sozinho, nós estamos com você, sofremos por você, queremos você de volta conosco. E aí, para aquela família que está fora, nós temos que estender a mão, rezar com ela, né, pelo parente que está lá no... Isso é muito bom. Sabe, isso dá para a gente uma certa firmeza na nossa fé diante de toda essa situação. Muito obrigado, foi muito bom essa partilha de vocês. Vamos concluir rezando uma oração composta durante a pandemia pelo cardeal José Tolentino de Mendonça. Rezemos em 2 coros. Como nós temos um microfone só, pode colocar o microfone ser mais ou menos no meio, aí vocês rezam o lado A e aqui o lado B. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda a possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Bonita a oração, né? Lembrando que o vírus não é só da Covid. Há muito vírus, quer dizer, há muita doença, tudo aquilo que nos impede do diálogo, da paz, é fruto desse vírus do mal. E às vezes a gente só está voltado para o Covid e deixamos esses outros virem existir ao nosso redor. E eles destroem a vida de comunidade, a vida de família, porque nós só nos voltamos para aquilo, só pensamos na vacina ou outra coisa qualquer. Aí está o perigo, né? Mas vamos rezar. A oração é importante porque aí nós nos colocamos nas mãos de Deus. Se perdires algo em meu nome, eu o farei, disse Jesus. Coloquemos então nas mãos de Deus os nossos pedidos, rezando. Nós te pedimos, ó Deus,
em nome de Jesus. Pelas pessoas que ainda sentem na pele as consequências da pandemia da Covid-19, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Pelas pessoas que estão desempregadas e passam por dificuldades econômicas, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Pelas pessoas que sofrem com alguma forma de discriminação, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Pelos irmãos que seguem Jesus em outras igrejas cristãs, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Por todas aquelas pessoas que estão cansadas no seu trabalho, pela saúde nossa e de muita gente, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Tudo isso nós entregamos nas mãos de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, rezando: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A esmola, que significa a partilha dos nossos bens, é uma prática sugerida pela Igreja, especialmente no tempo da Quaresma. Nosso grupo e toda a comunidade pode fazer algo para ajudar alguma realidade ou pessoa que passa por alguma necessidade próximo de nós? Conhece alguma realidade? Eu vejo sempre a pastoral dos migrantes, né? Sempre atendendo e pedindo móveis, alimentos. Ali está um lugar para nós agirmos primeiro, né? Também há outros lugares, aí outras coisas que vocês podem conhecer. É bom partilhar, avisar a comunidade: está acontecendo isso, lá precisa da ajuda, né? Tem os vicentinos também, né, Diácono, que sempre tiveram um trabalho muito bonito. Ótimo. E aqui ele traz uma sugestão, né? A Igreja do Paraná possui uma missão ad gentes, num dos países mais pobres do mundo, a Guiné-Bissau, na África. Esses tempos atrás nós mandamos uma ajuda para eles, né? Mas eles continuam, a pobreza continua lá ainda. Os missionários enviados pela Igreja atuam na evangelização, na saúde e na educação. Se o grupo desejar, pode ajudar essa missão. E aí seremos missionários benfeitores e os nossos nomes estarão escritos no céu. Aí no livro, no final, ele coloca aí um site, né, que nós podemos acessar e através desse site fazer as nossas doações pessoais. Então a comunidade, quarta-feira, quando estiver lá, pode descobrir um meio. Aqui é só uma sugestão, pode ter outras também, né? Tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Antes de nós fazermos a oração final, deixar mais um tempo para partilha, para conversa, para despedir da nossa comunidade, deixar algum recado para eles, né? Isso é muito bom. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui rezando com vocês, agradecer a oportunidade de entrar nas casas de vocês e que esse tempo passe logo, que a gente volte a viver dias mais felizes. Amém. Quero agradecer por a oportunidade de estar aqui rezando também, que esse momento ele vai passar, que a gente fique em oração com muita fé, muito unidos, que tudo vai dar certo. Obrigado, Vânia. Como diz o nosso querido pároco Reginaldo, coisa boa. E foi muito bom mesmo a nossa partilha, estar aqui, né, com vocês. Eu
acredito muito nessa conexão, mesmo que virtual, a gente poder estar junto nessa noite, né? Mesmo a gente estando gravando antes. E agradeço o convite e espero que de verdade a gente possa se abrir todos os dias ao diálogo e principalmente a escutar o nosso irmão, como propõe, né, o nosso tema da campanha da fraternidade, o nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Isso mesmo, ouvir o outro. Esse é o desafio. O mundo fala, acusa, joga pedra e não abre um tempo para escutar o outro. Nós sempre queremos dar a nossa opinião, né? Nós sempre queremos estar colocando a nossa posição e dificultando ainda mais a escuta. Quando o outro fala, eu já penso no contra-argumento, isso dificulta muito o diálogo. Então, escutar o outro, a visão de mundo do outro, faz muita diferença no nosso dia a dia, com certeza. Beleza. Seu Heiderson. Segundo o encontro propõe a paz leva ao diálogo, né? E que esse diálogo também nos leve à paz. Nesses momentos que nós passamos de ansiedade, reforçando, né, de medo. Então, que esse diálogo também nos traga a paz. Continuemos em oração firmes diariamente. Amém. E lembrando só, às vezes a gente diz que tem diálogo, não tem. A gente fica querendo forçar o outro a aceitar a nossa verdade, né? Como se nós fôssemos donos da verdade, a verdade só estivesse em nós. Você ouvir o outro é se colocar humildemente, reconhecer que o outro também é criatura de Deus e Deus fala na vida dele e pode partilhar com você. Eu acho que o que nos deixa hoje essa reflexão é caminharmos nesse sentido, né? Abertos ao diálogo. E às vezes as pessoas como condenam quando você fala com alguém diferente, né? Condenam. Só porque você falou, não significa que você vai aceitar e viver aquilo que o outro falou. Lembra que nessa campanha da fraternidade surgiram muitas questões? Exatamente por isso. Mas ouvir é conhecer o outro. O outro vai falar e se mostrar, se revelar para nós. Porque nós só conhecemos o outro quando nós deixamos dele se mostrar para nós. Olhar o outro, não é possível conhecê-lo. Por isso nós precisamos aprender a calar, para ouvir, para escutar. E agradeço a todos vocês, foi muito bom, eu espero que nós possamos ter contribuído com a nossa comunidade, né? Para que quarta-feira, ou quem ouvir hoje ou quarta-feira, possam fazer uma reflexão bonita também. E se tiver alguma partilha que vocês acharam aí na sua casa, na sua comunidade, mande para nós. Mande para nós que no próximo encontro a gente pode até retomar e ficar agradecido a vocês. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Agora nós vamos fazer a nossa oração final lá na página 2. Vamos voltar lá na página 2 para nós nos despedirmos aqui, deixando Deus nos guiar. Sempre que nos reunimos como irmãos para rezar e escutar a palavra de Deus, Jesus está conosco. Pela presença de Jesus em nosso meio e por todas as graças recebidas nesse dia, nós queremos dizer: Obrigada, Senhor Jesus. Em comunhão com toda a Igreja, rezemos a oração da campanha da fraternidade ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis
para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. E agora quero deixar aqui a bênção a todos vocês, a todos aqueles que nos seguem, que essa bênção chegue até as famílias de cada um e que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, cuide de modo muito especial pelos doentes, pelos mais fragilizados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus estenda a sua mão sobre vós e vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçam nesse amor de Deus e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado.